bora aí seguir com o nosso curso aqui. Queridos, eu, Elias, carrego uma grande mensagem dentro de mim. E essa mensagem é como um rio correndo de dentro para fora e que eu não posso represá-la. Por isso, vamos ao transbordo. Quero usar aqui nessa introdução 2 textos bíblicos e acredite ou não, mas a Bíblia é o maior livro de sabedoria. O primeiro está em Eclesiastes capítulo 1, verso de número 9, que diz: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. O segundo texto está em 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Como posso explicar criatividade dentro desses 2 textos? Esses 2 textos bíblicos que citei fazem parte do que eu chamo de as 2 vertentes da criatividade. A criatividade sintética e a criatividade imaginária. Criatividade sintética é a combinação de ideias, conceitos, planos, fatos e princípios reconhecidos em novos arranjos. O primeiro texto que lemos, o autor Salomão, deixa muito claro: não há nada de novo debaixo do céu. O que ele quis dizer com esse não há nada de novo debaixo do céu? Bom, ele quis dizer que tudo já existe, são coisas que já são e pessoas já exploraram e somatizaram com suas experiências, trazendo inovação a essas coisas. Para simplificar o entendimento, a criatividade sintética tem a ver com inovar o que já existe, ou tirar a característica velha e tornar novo. É você dentro do que você quer fazer, aproveitar invenções de outras pessoas e agregar as suas ideias, dando a essas invenções ou a essas coisas, através das suas experiências, um novo formato. Enfim, criatividade sintética é usar o que já existe e dar a ela novas aplicabilidades, novas características. Vamos aí falar sobre a segunda vertente da criatividade, o que eu chamo de criatividade imaginária. A verdade é que esse tipo de criatividade tem origem até onde a ciência foi capaz de determinar, na mente subconsciente. Aqui é onde podemos perceber, ou nessa mente subconsciente, é onde nós podemos perceber e interpretar novas ideias por meio de algum poder ainda desconhecido para a ciência. Algumas pessoas acreditam que a faculdade da imaginação criativa realmente é a oficina da alma. Assim, meus queridos, só temos uma certeza de que de fato existe uma mente que consegue perceber e interpretar coisas que nunca foram conhecidas pela humanidade. A ciência não entenderá isso, mas Paulo, apóstolo, diz que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. Nós não poderíamos falar sobre criatividade imaginária se o texto parasse no verso de número 9. Mas o verso 10 diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito para aqueles que o amam. Essas coisas eu gosto de chamar de mistérios, ou coisas que ainda nós não sabemos, está no campo do mistério. São mistérios do Criador e que está disponível para quem está conectado a Ele, ou seja, há uma fonte inesgotável e aqueles que se conectam a esta fonte têm acesso a essas informações. Tem alguém acessando esse conhecimento e fazendo downloads todos os dias. A minha pergunta a você é: você está acessando essa fonte inesgotável? É muito importante entender que a criatividade é uma característica referente às pessoas que têm talento para criar coisas novas ou inovar coisas que já existem. Usando a nossa gramática, criatividade é um substantivo manifesto pelo adjetivo criativo, ou seja, uma pessoa saber sobre criatividade não o faz ser criativo, até que ela aplique isso em novas criações, ok? Então, no processo de reinvenção pela criatividade,
em um mundo competitivo como o nosso que nós estamos vivendo, acreditem, as pessoas que vão se destacar são as pessoas que desenvolveram essa habilidade poderosa chamada criatividade. Elas potencializam tudo à sua volta, vivendo de acordo com o seu Criador. Acredite, queridos, Deus é Criador e quer que seus filhos sejam criativos. Se você acha que se trata de um dom inato, saiba que muitos especialistas afirmam que é possível aprender a desenvolver e ainda estimular a criatividade. E eu também acredito nisso. Outro dia, em uma sala de aula, falando sobre o sentido de algumas expressões populares, um dos alunos me perguntou: pastor, qual a origem do dito popular "a curiosidade matou o gato"? Então eu respondi: olha, durante a Idade Média muitas pessoas associavam aí o gato, né, à bruxaria e à má sorte, e por isso eles queriam eliminá-los usando armadilha. Como esses felinos são naturalmente curiosos, eles acabavam sendo capturados e mortos. Hoje, a frase é usada quando se deseja dizer que pessoas curiosas demais podem se dar mal. Porém, isso vai virando uma crença, uma mentalidade que limita o potencial criativo do indivíduo. Nós sabemos que a curiosidade, ela move o mundo. Então nós precisamos restaurar essa verdade e desprezar a mentira, começando exatamente por esse dito popular. Então nós não vamos dizer que a curiosidade matou o gato, mas vamos dizer que a curiosidade salvou o gato. Não esqueça, queridos, você precisa aprender a ser curioso para então desenvolver essa habilidade criativa. Tá ok? E não esqueça de fazer aí o download da tarefa e realizar para que você atinja um nível mais elevado ainda de aprendizado. E nos vemos na nossa primeira aula a seguir. Um forte abraço, tchau!